Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar uma série que eu comecei há muitos anos atrás. Na verdade, há muitos anos mesmo. A gente já terminou o livro, mas infelizmente a série na internet a gente não terminou, né? Shmirat Lashon e Sefer Havetz Chaim e Shmirat Lashon. Eu aconselho muito que vocês comprem esse livro aqui. Eu não me lembro a editora aqui, mas é esse livro aqui. Havetz Chaim, uma lição diária. Agora ficou tudo escuro aqui. Uma lição diária, vai clarear agora sim. Uma lição diária, onde tem os dois livros aqui, né? Pelo menos não é a compilação completa dos livros, mas assim, são fortes traços dos livros de Alachot sobre Shmirat Lashon. E só para vocês entenderem aqui o conceito geral. Existem três níveis de uso da língua de forma negativa. Tá? O lado positivo é o Lashon HaKodesh, né? Quando você fala bem, quando você usa suas palavras bem. As leis relacionadas a quando você usa errado estão muito mais relacionadas ao uso de palavras ofensivas, de palavrão. Tá? Palavrão, palavra pesada e palavrão. São palavras que contêm cunho pesado e negativo e que não constam na Torá. Já que a Torá ela é considerada algo puro, algo limpo, algo incrivelmente ligado aos céus, né? Com Lashon HaKodesh literalmente, né? Não só na parte literal do Lashon HaKodesh, né? do hebraico, mas também na parte também espiritual, né? É sagrada a linguagem lá. Então, tem coisas que está escrito na Torá que a gente imagina, mas isso não é palavrão? Não, não é. Se está na Torá, não é considerado. Tá? Então, isso é interessante também falar. Existe a mentira, que é errado a gente falar. Lembrando que o trono já chama a verdade, então a verdade é sempre algo que é incentivado pela Torá. É sempre algo importante a gente colocar nosso foco nisso. Tudo que foge à verdade, mentira, é proibido pela Torá. E existe um outro tipo de linguagem também, que também é proibida pela Torá, que é o Lashon Hara. O Lashon Hara é verdade, 100% das vezes é verdade, só que é uma verdade que prejudica pessoas ou que causa consequências ruins para a alma de quem fala e da alma de quem é falado e também na alma de quem ouve. Então, na verdade, são três prejuízos aí. Na verdade, eu não tenho certeza de algo que seja tão prejudicial quanto o Lashon Hara em relação a pecados. Tá? Eu acho que não existe nada mais prejudicial. Por quê? Quando você faz um pecado contra Hashem, você faz um pecado contra Hashem. Quando você faz um pecado com uma outra pessoa, você faz um pecado contra uma outra pessoa, às vezes contra outra pessoa e também com Hashem. Mas quando você faz Lashon Hara, você envolve outras pessoas. E essas pessoas, em geral, jogam para outras pessoas, que jogam para outras pessoas, e pode chegar a milhares de pessoas atingidas. E pode chegar a bilhões de pessoas atingidas também. E o mais perverso desse tipo de pecado é que, como ele está baseado na verdade, quase sempre as pessoas não se sentem culpadas por executar. E esse é o ponto mais perigoso do Lashon Hara. Por isso que, assim, inclusive afeta a alma de quem está aqui nesse mundo e afeta a alma de quem vai para o próximo mundo e até afeta a alma de pessoas que já estão no outro mundo. Por isso que eu faço questão de sempre retomar com esse tipo de questão. Primeiro porque eu acredito que eu preciso muito, 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 muito desse tipo de conhecimento. Por isso que eu estou sempre estudando. Por isso que eu recomendo que você compre esse livro, que seja o seu livro de cabeceira. E demais, ele é um livro que ele aparece de um lado e do outro informações, para você ter leitura diária, curta, um textinho muito pequenininho para você estudar todo dia. Então, e não só estudar, como tentar buscar melhoria e colocar em prática todos os dias. Ron, vamos recomeçar essa série. Bezerra, a gente volta num ciclo mais à frente, que isso aqui é uma joia preciosa para a humanidade, que Hashem deu um mérito do Havetz Haim compilar e trazer para a gente. Né? Muita gente deve achar que não, foi o Havetz Haim que inventou, né, o Shmirat Lashon, né, contra o Lashon Hara, mas não. Ele
redescobrindo o mundo, ele mapeou, colocou no mapa ali o Waze lá, para a gente saber para onde seguir dentro disso, e facilitou a nossa vida, Baruch Hashem, para a gente não precisar estudar, caçar informação, não. Ele trouxe tudo aqui para a gente. Tá? Vamos lá. Eu estou aqui na página 52, vou continuar o estudo de um vídeo anterior. Estou partindo do princípio, estou partindo do último vídeo que tem no canal, que fala sobre esse tema. E a gente vai tentar colocar isso em ordem, todos os vídeos, vou tentar encontrar esses vídeos e colocar numa ordem de uma playlist. Senão a gente vai começar a partir de agora, a gente pode voltar num segundo ciclo para falar dos anteriores. Mas eu recomendo fortemente que você tenha o livro para acompanhar o estudo. Só ouvir eu falando não vai captar 100%. Você precisa ter o livro na sua casa. Vocês não sabem o poder, da energia que tem de você ter o livro e de você ter a possibilidade de pegar o livro em outros momentos. Primeiro pela parte de concentração, parte do cérebro mesmo, você diminuir o estresse, você se desligar de outras coisas, mas especialmente também por conta da parte mística, da conexão que você tem quando você tem um livro desse dentro de casa. O livro, só para você ter uma noção, pela lei judaica, o livro ele tem alma, ele tem parte inclusive da alma do autor. E quando você lê, você parte dessa alma vem para você também. E outra coisa, você tem um Talmud Chacham, gente, isso aqui é um corpo físico, tá? Que fisicamente tem uma alma aqui dentro. Não tem carne, não tem osso, não tem sangue, mas é um corpo que tem uma alma dentro dele. E você carregar isso perto de você te traz coisas que te vinculam, que te ligam ao Talmud Chacham. Então é muito importante você ter um livro desse em casa. Então tenha esse livro. Eu não estou ganhando nenhum centavo para estar divulgando, mas eu posso colocar o livro aqui da Sefer, especialmente da Sefer, que eu gosto muito. E assim, é importante você ter esse livro. Compre ele na Sefer, tá? Pode comprar em outro lugar, mas assim, eu recomendo que eles tenham um cuidado, um carinho de mandar coisas para vocês. Às vezes até mandam um presente para quem compra algumas coisas para ele. É legal, eu gosto, tá? Eu revendi a Sefer, eu tenho uma relação muito, muito boa com o pessoal de lá. E assim, eu não compro em outro lugar que seja mais barato só pelo fato de, enfim, tem algumas coisas que com certeza eles têm de sustento com projetos de Torá, enfim, eu não compro de outro lugar, só compro da Sefer, tá bom? Então vamos lá. O Sefer, se quiser patrocinar a gente aqui, mandar coisa pra gente, mandar estudo pra gente, mandar livro, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. Vamos lá. Página 58, desculpa essa introdução tão grande, mas enfim, página 58, tá 26 de Nissan no ciclo 2, segundo ciclo. Vamos lá. Acerca das crianças, é proibido falar o Lashon Hará sobre crianças. É proibido falar o Lashon Hará sobre crianças. Gente, a gente está falando também dos pais. Quanto mais uma pessoa de fora, mas vamos pensar especialmente dos pais. Se é pai, se é mãe, você tem um filho grande, adulto, nem que não seja criança, mas vamos lá, vamos colocar isso aqui a pratos limpos. O que é Lashon Hará contra crianças? O que tem para falar contra crianças? Apesar de muitas pessoas entenderem que crianças são crianças, e a Torá não responsabiliza as crianças pelas suas ações. Se uma pessoa falar sobre uma criança de tal forma que quem fala ou quem ouve percebe uma conotação de desprezo, só desprezo. Estou nem falando ódio, insegurança, estou falando só de desprezo. E interessante eu falar que desprezo é o contrário do amor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O contrário do amor não é o ódio, é o desprezo. A gente vai falar um pouco sobre isso. O que a Torá fala sobre isso? Então, as leis de Shemirat HaLashon foram violadas. Também é proibido dizer ou escrever algo sobre uma criança que possa vir a ser prejudicial para ela, a gerar um prejuízo para ela. A gente vai falar um pouco sobre isso. Uma professora que se prepara para registrar um comentário negativo sobre notas de um estudante, que, de novo, é uma nota verdadeira, está falando a verdade. Deve fazer uma pausa para considerar o efeito que isso poderá ter nas oportunidades educacionais de emprego do estudante no futuro. Antes de você fazer uma nota, antes de você colocar a nota, e antes de você fazer um relatório da nota, de novo, uma nota verdadeira, uma nota real de um aluno, você tem que ponderar as consequências que isso pode ter na vida dele, emocional, educacional e até financeira no futuro. E também, aqui não sei se aqui está dizendo ou não está dizendo, mas eu vou falar, a consequência da relação com os pais que essa nota vai trazer.
Se preocupar só com a nota no final também é complicado, né, professor? E a gente está falando aqui de, se você é professor, o professor está me ouvindo isso, é porque você é um professor judeu. Você tem que ter um nível de cuidado com suas ações muito maior. Lembra que a gente está falando sobre tikkun olam, sobre a sua reparação no mundo, sobre a sua responsabilidade, sim, de consertar o mundo. Ah, eu tenho a responsabilidade de consertar o mundo. Tem. A sua missão aqui nesse mundo é trazer luz a esse mundo. E parte disso, nós temos essa responsabilidade de consertar o mundo, especialmente as nossas ações. Ah, mas ninguém faz isso. Você não é ninguém. Um judeu, uma pessoa que está ligada com o Torá, uma pessoa que está seguindo um caminho de conversão, de se aproximação, ela é uma pessoa especial. Não nas suas ações, mas na sua essência. Então, reconectar-se, fazer teshuvá, se conectar com essa essência lá em cima, se preocupar com a reverberação das suas atitudes no mundo, é ser uma pessoa especial. É isso que faz uma pessoa especial. Não são só suas ações. É o quanto que suas midot são trabalhados para gerar uma reparação nesse mundo. A sua responsabilidade com esse mundo. Da mesma forma, os professores devem tomar cuidado e serem justos ao contarem a opinião que tem sobre um estudante a um outro professor no próximo ano letivo. Deixa eu só contar algumas histórias aqui judaicas. Em primeiro lugar, eu quero contar uma história de um professor que foi cobrir um professor que estava de férias. Nesse de cobrir um professor que estava de férias, ele viu o relatório e começou a trabalhar com os alunos. Falou, cara, vai ser difícil trabalhar com esses alunos esse ano. Tô pegando um professor muito bom, tô pegando uma turma muito boa, então tem que corresponder à altura. E começou a trabalhar, fazer um trabalho incrível com as crianças, tal. Falou, tem que pegar essa oportunidade, não posso vacilar, porque se eu vacilar aqui, eu vou perder mais oportunidades como essa. Tô pegando uma turma excelente. Aí pegou lá, tal. E aí colocou lá 1, 2, 3, começou a trabalhar, as crianças começaram a ter muito boas notas e tal. Aí o diretor foi chamar ele para conversar. Olha, eu preciso conversar com você seriamente. Gelou. Cara, eu peguei uma turma muito boa. E agora o diretor tá me chamando lá para conversar. Vai dar uma chamada. Quando chegou lá, ele falou assim, olha, quero te dar os parabéns pelo trabalho na turma. Ele falou, não, mas isso pode parecer que eu tô querendo dar uma de humilde, mas assim, a turma foi muito fácil trabalhar com essa turma. A turma era muito boa e assim, tudo que eu trouxe de projetos eles abraçaram muito bem. Calma aí, o quê? Essa turma é muito boa, o diretor falando. Essa turma era uma das piores turmas, com pior desempenho. Eles deram um bom desempenho. E aí, ele falou, ué, mas como assim, o pior desempenho? Eu tenho alunos só com já tinham notas boas. Notas boas, os alunos não tinham nota boa, uma boa classificação. Eu vi que as notas deles eram boas aqui, eu vi aqui, ó, 100, 99 e tal, não sei o que. Ah, não, isso daí. Aí eu não me lembro agora por que era aquele número, mas aquele número era um número engano. Era um número que estava ali, se eu não me engano, acho que era o número da matrícula, se eu não me engano. Acho que era o número da matrícula. Então, porque tinha um número ali, que o professor entendeu que era um número positivo, que era um número muito bom de resultados, ele tratou aqueles alunos de acordo, na altura do que ele acreditava que era o potencial deles. E aí o que acontece? Os alunos começaram a tirar notas muito boas, porque havia um professor que acreditava de verdade no potencial deles. E aí eles tinham uma notas maiores do que com o professor anterior. Então isso significa que quando o professor acredita que alguém tem um maior potencial, a pessoa vai além. Aí também é aquela coisa também da pessoa acreditar em si mesma também. Então, se alguém acredita em mim, quer dizer que eu tenho alguma coisa de especial. Ele tá acreditando que a gente vai muito além. Então vamos junto, né? Vamos tentar. Então, assim, toda vez que você acredita em você, ou que a pessoa acredita em si mesmo, ou que as outras pessoas acreditam naquela pessoa tem um potencial para chegar mais longe. E quando você diminui a imagem dessa pessoa frente a outras pessoas, a verdade é que as pessoas também vão ter uma pior qualidade. Isso acontece no mundo dos negócios, isso acontece também na tua vida profissional, isso acontece também no teu negócio, na tua carreira. Se você acredita, se as outras pessoas acreditam que vale mais, vale mais.
É interessante que esse é o trabalho até da Ben Leve, né? Que ela patrocina tá patrocinando esses vídeos para que eu possa ter mais tempo aqui para trazer estudos para vocês. Então, esse estudo é patrocinado pela Ben Leve Comunicação, que eles fazem basicamente treinamento disso, né? De fazer com que as pessoas acreditem mais na sua marca, que você pega os pontos positivos, não mentira, né? Mas sim enaltecer os pontos positivos de uma marca, de uma empresa, de um serviço, de um produto, para que possa aumentar a confiança, aumentar o número de vendas, vender até mais caro, né, do que a média do mercado, e também fazer anúncio de graça para sempre. Então são dois pontos de treinamento lá que eles exercem para trabalhar na tua empresa, para melhorar o branding da sua marca, para que ela possa ser mais valorizada. Por quê? Porque pega os pontos positivos e ressalta os pontos positivos que tem, que aí você não precisa ficar com tanta coisa na hora de vender, tanta dificuldade na hora de vender. Ao contrário, também é verdade. Uma criança que tem dificuldade de se vender, a criança que tem dificuldade de ter uma boa imagem, ela mesma dela mesma, ou das outras pessoas em relação a ela, você prejudica essa criança para a vida toda, às vezes. Ela acredita que não pode. Aconteceu isso comigo, né? Eu, logo na minha primeira infância, minha nota era 3, 2, 0, tinha que entrar em recuperação. Eu passei muitos anos não conseguindo. Minha mãe fazia um esforço terrível para poder estudar. Às vezes eu ficava até mais tarde na escola para poder copiar caderno, que eu não conseguia copiar o caderno. Eu era um dos piores alunos. Já na faculdade, a minha nota mais baixa era 9,3. A minha nota mais baixa. Como é que pode um aluno que não acredita em si mesmo, não acredita que pode, um outro aluno que só tem a mínima nota é maior do que a média dos outros alunos? Então, assim, como é que isso acontece? Quando você acredita em si mesmo, quando você tem um propósito, quando você tem para onde você ir, quando tem alguém que acredita em você, você simplesmente vai. E esse é o processo, tá bom? A gente vai ter mais aulas sobre isso aqui, sobre o Shmirat HaLashon, sobre o Hafetz Haim, o Sefer Hafetz Haim e o Sefer Shmirat HaLashon. Esse aqui de hoje foi o Sefer Hafetz Haim. A gente vai usar no mesmo dia para fazer um próximo episódio com o Sefer Shmirat HaLashon. São dois livros que cuidam do mesmo autor, que cuidam de como a gente usar a linguagem para melhorar o mundo, melhorar a nós mesmos, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.